tarde. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar também os colegas de mesa, agradecer o convite da ANDEP, especialmente na pessoa do Guilherme, e dizer que é uma honra para mim e certamente para o IBCCRIM também colaborar nesse debate sobre a questão das alternativas à prisão. Enfim, falar por último tem vantagens e desvantagens, e uma delas é que muito do que eu pensei em falar já foi dito, então não vou me alongar muito aqui sobre os problemas referentes à prisão ou sobre a importância de se pensar em penas alternativas à prisão, em sanções alternativas à prisão, até como uma própria forma de promoção do princípio da dignidade humana, da humanidade das penas. Acho que isso está bastante implícito aqui nas falas que me antecederam. Eu gostaria de falar um pouco, de retomar um pouco o sentido das sanções alternativas no nosso ordenamento jurídico, especialmente após a reforma do Código Penal de 84, onde houve um incremento na utilização, na própria previsão legal das sanções alternativas, posteriormente com a Constituição de 88, e que estão ali elencadas como formas de sanção penal, não só a pena de prisão. Claramente a pena de prisão é uma das alternativas, é uma das opções que o ordenamento jurídico dispõe, e mais recentemente a Lei 9.714 de 98, que ampliou as possibilidades de se aplicar penas substitutivas, penas alternativas à prisão. O que me parece que é importante nesse debate, ou pelo menos é importante na linha que eu quero trazer aqui para conversar com vocês, é importante a gente ter muito claro que as penas alternativas no nosso ordenamento jurídico, elas são quase que exclusivamente substitutivas. A nossa política criminal é uma política criminal que enxerga as penas restritivas de direito, as penas alternativas, as prestações de serviço à comunidade, enfim, as penas alternativas como substituição à pena de prisão. Como bem falou Almir no começo, e que foi repetido pelo Rafael, pelo Fernando, a prisão ela continua tendo um papel, uma função de protagonista no sistema penal. Não é porque existe um rol relativamente grande, ou foram ampliadas as possibilidades de aplicação das penas alternativas, que a prisão perdeu a centralidade. A prisão continua tendo esse papel central no sistema penal, e as alternativas à prisão, salvo uma ou outra exceção, as sanções alternativas, elas existem como substitutivo, ou seja, o juiz, ele obrigatoriamente, ao condenar alguém, condena ao cumprimento de uma pena de prisão, e na própria sentença, na própria decisão, substitui essa pena de prisão por penas alternativas quando estiverem presentes ali os seus requisitos, crimes sem violência ou ameaça à pessoa, crimes dolosos com pena até 4 anos. Na questão da reincidência, até existe uma expressão que pode nos suscitar uma certa dúvida que fica para o juiz analisar o caso concreto, analisar a questão da periculosidade. O juiz vai substituir se a medida for socialmente recomendável, o que dá uma margem de apreciação muito grande para o juiz nesse momento. Mas, basicamente, o nosso sistema é um sistema que continua tendo na pena de prisão a sua centralidade, mas as alternativas penais, as alternativas à prisão, elas estão aí presentes. Que constatações nós podemos fazer, a gente consegue fazer a partir dessa realidade, a partir da forma como o nosso sistema está estruturado? Eu poderia dividir, eu posso fazer aqui duas linhas de constatações. Com relação ao Poder Judiciário, Com relação ao Poder Judiciário, eu tenho, quando
quando o caso concreto, quando o crime praticado, quando a situação do réu, enfim, e quando a quantidade de pena aplicada, ela se amolda aos pressupostos requisitos da Lei 9.714, eu tenho alguns juízes efetivamente aplicando, substituindo penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito. Eu não tenho a totalidade dos juízes e nem sei se eu tenho a maioria dos juízes. O Rafael, tanto o Almir como o Rafael, falaram aqui de maneira muito clara. Existe um medo, uma desconfiança por parte dos juízes em relação à aplicação, à substituição da pena de prisão pela pena alternativa. Então, mesmo em situações em que, teoricamente, seria possível fazer a substituição, muitos juízes deixam de fazê-lo justamente porque se desconfia do controle em relação à execução dessas penas e não existe uma confiança por parte do Poder Judiciário, não só na sua execução, na forma como vai ser executada, e também, muitas vezes, cá entre nós, não existe uma confiança de que elas realmente vão ser suficientes, elas vão ressocializar ou vão intimidar, né, as pessoas. Nesse sentido, me parece bastante interessante a proposta do Rafael, no sentido de que essa seja uma agenda de pesquisa a ser enfrentada pelos estudiosos, pelos pesquisadores, de analisar o quão efetivamente essas medidas, ou como essas medidas vêm sendo aplicadas. Então, sob a ótica do Poder Judiciário, quando eu tenho a possibilidade de substituição, nem sempre os juízes fazem essa substituição, muitas vezes por não confiarem na forma como elas serão executadas ou por não acreditarem que sejam formas adequadas de se efetivar uma punição. Mas eu tenho um outro efeito a meu ver, muito mais interessante e talvez muito mais difícil de se enfrentar, não sei, que é uma reação do poder legislativo com relação à existência das alternativas à prisão. Eu tenho, por um lado, eu tenho um poder legislativo utilizando as alternativas à prisão como uma forma de reforçar ou de incrementar a sanção penal que é a prisão. Então, por exemplo, eu tenho leis sendo propostas e sendo discutidas em que um instituto que poderia ser uma saída, uma alternativa eficaz para a prisão, que é o monitoramento eletrônico, por exemplo, o monitoramento eletrônico, ao invés de substituir a prisão, ele é somado à prisão. Então, a pessoa, quando está no semiaberto ou aberto, enfim, existem possibilidades ou existem argumentos no sentido de que esse tipo de sanção deve ser adicionada à pena de prisão. Então, ao invés de eu usar esse repertório, usar a tecnologia, usar as possibilidades que a sociedade tem de promover outras formas de sanção, ao invés de se procurar substituir as penas de prisão, isso acaba agravando as penas de prisão. Esse é um caminho possível, um caminho que nós temos observado por parte do Poder Legislativo. Mas um outro caminho, que também é bastante visível, é fácil de se perceber, é o seguinte: se nós tivermos com a Lei 9.714 uma ampliação nas possibilidades de substituição da pena, então, um dos requisitos é que a pena, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, nos crimes dolosos, a pena não seja superior a 4 anos. O que os legisladores fazem? Ao criminalizar condutas, já se prevê uma pena abstrata maior do que 4 anos. Uma pena mínima maior do que 4 anos, ou uma pena que umas circunstâncias que vão levar à aplicação de uma pena acima desse patamar, justamente para fugir
da aplicação, da possibilidade de se substituir. A gente pode até ter como exemplo, acabou sendo declarado, considerado inconstitucional, mas na lei de drogas, nós tivemos lá um dispositivo que dizia, no caso do pequeno traficante ou do tráfico, enfim, é proibido substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por quê? Porque, embora a pena mínima para o tráfico fosse uma pena de 5 anos, há mecanismos que, eventualmente, essa pena pode ser diminuída, e existe a possibilidade concreta de um traficante ser condenado a uma pena menor do que 4 anos. Então, para que isso não aconteça, né, para que não haja essa possibilidade de verdade, o próprio legislador já previu essa impossibilidade. Então, existe um movimento, por parte do Poder Legislativo, de não encampar, e aí eu pego carona aqui no que o Fernando Sala comentou, desse movimento que me parece um tanto esquizofrênico, quer dizer, ao mesmo tempo em que se ampliam as possibilidades e se discute, e há um consenso, como disse o Rafael, quanto à falência da prisão ou a necessidade de pensarmos alternativas, há também um movimento oposto, que é um movimento de se incrementar a prisão, de vamos fugir da possibilidade de se aplicar penas alternativas. A gente tem esse cenário delineado no nosso ordenamento, isso é muito claro de ser visto. Quais seriam, e eu estou aqui, enfim, abreviando o que eu tinha pensado, depois eu deixo para os debates, eventualmente, outras questões, que caminhos o ordenamento jurídico poderia tomar, o legislador poderia tomar, enfim, no sentido de efetivamente criarmos ou estimularmos alternativas à prisão, né? Um dos caminhos, e é um caminho muito frequentemente falado, é a questão de se mudar a lógica do sistema, e ao invés das penas alternativas serem necessariamente substitutivas das penas de prisão, elas poderem ser cominadas diretamente num rol um pouco maior de crimes do que nós temos hoje. Hoje nós temos praticamente a lei de drogas e, acho que em alguns casos, a lei de trânsito, enfim, mas a grande maioria das penas, as penas são cominadas como pena privativa de liberdade. Então, existe um movimento, existe uma tendência teórica, não na prática do nosso legislativo, mas existe uma corrente que sustenta que o direito penal deveria se valer mais das sanções alternativas na própria esfera legislativa. Enfim, não mais atrelar, ou não necessariamente atrelar as penas alternativas à pena de prisão. Isso seria alguma coisa viável, alguma coisa pensável para o caso das contravenções penais, para o caso das infrações de menor potencial ofensivo, algumas infrações em que, pela própria natureza da infração, elas são parecem muito mais adequadas outras formas de sanção, como sanção pecuniária, sanção patrimonial, quando a gente fala em alguns crimes contra a ordem econômica, alguns crimes ambientais, crimes de trânsito e assim por diante. Esse, digamos assim, é um pensamento bastante comum de ser encontrado na doutrina quando se fala em crítica ao sistema atual de substituição da pena. Eu tenho um modo um pouco diferente de enxergar essa questão e, na verdade, eu gostaria muito mais de dividir com vocês essa minha ideia ou essa proposta. Enfim, é claro que não é só minha, assim, alguns autores sustentam isso, mas é ampla minoria. Dando um passo à frente, será que quando eu estou diante de uma infração que, seja no plano concreto, seja no plano abstrato, eu
tenho a possibilidade, é viável, é plausível se falar na não aplicação de uma pena privativa de liberdade, e talvez aqui eu me corrija, muito mais no plano abstrato. Quando eu tenho uma infração que já no plano abstrato eu já vislumbro a inadequação da aplicação de uma pena privativa de liberdade, será que, ao invés de pensarmos numa sanção alternativa à prisão, não seria o caso de pensarmos numa alternativa ao direito penal? Eu tenho uma convicção, uma certa tendência a achar que quanto mais nós sustentamos que para determinados crimes não precisa haver prisão, nós estamos dizendo que, no fundo, nós estamos dizendo essas condutas não precisam ser crimes, mas descriminalizar é um passo muito grande. Então, vamos mantê-las no sistema penal, mas vamos dar ali uma pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e assim por diante. Essa é uma linha de pensamento, enfim, que eu arrisco propor aqui para vocês, para o debate, que é de fato romper com a lógica punitiva, é de fato romper com essa crença, essa crença nesse dogma de que tudo precisa ser resolvido pelo direito penal. Como bem falou o Rafael, quando falou das possibilidades de pesquisa, de se pesquisar, das possibilidades, inclusive, de se pesquisar alternativas à prisão fora do direito penal, me parece que esse seria o caminho mais adequado, no meu ponto de vista. Pensar em combinar exclusivamente penas alternativas, penas diferentes da pena de prisão a determinadas condutas e ainda mantê-las no direito penal, não é um passo adequado. É um passo maior, é um passo à frente, na medida que se despenaliza, mas me parece, e vide aí a questão do porte de droga para uso próprio. Quer dizer, tivemos aí uma ousadia do legislador, que foi uma ousadia do legislador no sentido de não atrelar a um crime uma pena privativa de liberdade, mas descriminalizar ainda é muito. Mas porque, no fundo, talvez seja o caso de descriminalizar. Mas enquanto não descriminalizamos, ou para não causar uma balbúrdia muito grande no sistema, a gente mantém no direito penal com uma pena alternativa. Então, a minha proposta de reflexão é justamente essa: até que ponto as medidas alternativas, as penas alternativas, são de fato um avanço no sentido da humanização do tratamento de quem pratica essas infrações. Muitas vezes é um avanço, mas é um avanço que poderia ser muito maior se nós tivéssemos a coragem de olhar para essas infrações como infrações não penais. Meu tempo já terminou, eu agradeço a atenção de vocês, cumprimento a mesa mais uma vez e estou à disposição.